E se aquilo que mais te desestabilizou nunca foi a força do narcisista, mas a parte de você que ele aprendeu a acessar sem pedir permissão? E se o verdadeiro jogo nunca foi sobre controle externo, mas sobre quem governa o território invisível da mente? Há encontros que parecem acaso, mas carregam a marca de um conflito arquetípico antigo, onde dois egos disputam algo muito maior do que poder. Disputam identidade, sombra e sobrevivência psíquica. Carl Jung ensinava que aquilo que não é tornado consciente retorna como destino. O narcisista vive exatamente desse território inconsciente, alimentando-se de projeções, carências e feridas que ainda não receberam nome. Mas o que quase ninguém percebe é que essa dinâmica não é estática. Existe um ponto silencioso onde o jogo vira, onde a máscara começa a rachar e o espelho deixa de refletir admiração para devolver algo muito mais perturbador: a própria impotência oculta. Talvez você tenha sido levado a acreditar que enfrentar um narcisista exige confronto direto, força, palavras afiadas ou fuga definitiva. Mas Jung alertava que lutar contra a sombra com luz frontal apenas a torna mais densa. O verdadeiro abalo acontece quando você muda a posição interna, quando deixa de reagir e passa a observar, quando a engrenagem que sempre girou previsível encontra o vazio onde esperava domínio. Há um instante específico, quase imperceptível, em que o narcisista perde o eixo. Não é raiva explícita nem escândalo. É um silêncio interno, uma falha no script, um curto-circuito psíquico. Nesse momento, algo profundamente primitivo desperta, porque o que sustenta o narcisismo não é força, é dependência. Dependência de olhar, de validação, de espelhos humanos que confirmem uma identidade frágil demais para existir sozinha. E é aqui que a mente se torna território sagrado e perigoso. Jung falava do poder simbólico como a linguagem do inconsciente, capaz de mover aquilo que a lógica jamais alcança. Se você permanecer até o fim, vai perceber que não se trata de dominar alguém, mas de retirar o alimento invisível que sustenta o jogo. Quando isso acontece, o controle muda de lugar, a dinâmica se inverte e aquilo que parecia invencível começa lentamente a se curvar diante de algo que nunca soube enfrentar. A consciência desperta. O narcisista não entra na sua vida como um inimigo declarado. Ele chega como um reflexo sedutor, quase familiar, como alguém que parece reconhecer algo em você que nem você sabia nomear. Jung diria que é nesse ponto que a sombra começa a dançar, porque nada nos captura mais do que aquilo que toca uma ferida antiga e promete, ainda que em silêncio, preenchê-la. E talvez a pergunta que nunca foi feita seja esta: o que exatamente em você respondeu a esse chamado? Existe um instante inicial em que tudo parece intensidade pura, presença absoluta, como se o mundo tivesse ganhado contornos mais nítidos. Mas por trás dessa intensidade existe um mecanismo arquetípico antigo, onde o narcisista se alimenta da projeção alheia para sustentar uma identidade frágil. Jung alertava que quando projetamos demais, deixamos de habitar a própria psique. E é nesse deslocamento interno que o controle começa a mudar de mãos. Você pode sentir que perdeu algo de si ao longo do caminho, como se suas reações deixassem de ser espontâneas e passassem a responder a estímulos previsíveis. Isso não acontece por fraqueza, mas por adaptação. A mente aprende rápido a sobreviver. O problema é que sobreviver não é o mesmo que existir. E quando a existência é suspensa, o inconsciente começa a cobrar seu preço em silêncio. O narcisista parece forte porque nunca revela o vazio que carrega. Jung dizia que quanto mais inflado o ego, mais profunda é a sombra que o sustenta. O controle que ele exerce não vem da segurança, mas do medo constante de ser desmascarado. E talvez seja desconfortável perceber que aquilo que te aprisionou não foi a força dele, mas a sua própria capacidade de sentir, compreender e se adaptar além do limite. Há um cansaço que surge quando a alma percebe que está sempre reagindo, nunca escolhendo. Um cansaço que não é físico, mas simbólico. É o sinal de que algo dentro de você começou a despertar.
Jung chamaria isso de chamado à individuação, o momento em que a psique exige verdade em vez de repetição. E esse momento raramente chega com clareza, ele chega como incômodo. Quanto mais você tenta explicar, justificar ou provar algo ao narcisista, mais se afasta do centro. Porque o jogo dele não é racional, é arquetípico. Ele precisa ser o eixo em torno do qual tudo gira. Quando você começa a se perguntar por que está sempre orbitando, algo se desloca internamente. E esse deslocamento é silencioso, mas profundamente ameaçador para quem depende do controle. Existe uma inversão sutil que começa quando você para de reagir como antes. Não é frieza, não é indiferença consciente, é presença. Jung ensinava que a consciência real não confronta, ela ilumina. E a luz mais perturbadora para um ego inflado é aquela que não pede permissão, não explica e não implora para ser vista. Nesse ponto, o narcisista sente algo que não sabe nomear. Não é raiva imediata, é desorientação. A bússola interna falha quando o outro deixa de responder ao roteiro esperado. E talvez você perceba que o verdadeiro poder nunca esteve em controlar o outro, mas em recuperar o acesso ao próprio mundo interno que havia sido terceirizado. A mente, quando retorna ao próprio eixo, deixa de emitir sinais previsíveis. Jung falava que o inconsciente coletivo reconhece padrões, e o narcisista vive desses padrões emocionais repetidos. Quando você muda o padrão interno, o campo muda. Não por estratégia externa, mas por coerência interna. E coerência é algo que a manipulação não sabe enfrentar. Tudo isso acontece antes de qualquer ação visível. É um processo interno, quase invisível, mas irreversível. Algo começa a se reorganizar por dentro, como se antigas engrenagens parassem de girar no automático. E talvez, enquanto você sente esse movimento silencioso, uma pergunta ecoe sem resposta imediata. Quem você se torna quando não está mais tentando ser visto por quem nunca soube enxergar? Quando você começa a recolher a energia que antes vazava em explicações, justificativas e tentativas de ser compreendido, algo estranho acontece no campo invisível da relação. É como se o ar mudasse de densidade. Jung diria que a libido psíquica retorna ao seu legítimo proprietário, e essa devolução não é percebida de imediato como libertação, mas como um silêncio incômodo, quase ameaçador, porque o hábito de ceder presença cria dependência até em quem sofre. Nesse silêncio surgem memórias que não pedem licença, situações antigas, frases ditas em tom de brincadeira, olhares que atravessavam mais do que pareciam. Tudo começa a ganhar outro significado. Não porque o passado mudou, mas porque agora você mudou de lugar interno. Jung afirmava que a consciência transforma o valor simbólico das experiências. O que antes era confuso passa a revelar um padrão. E ver o padrão é o primeiro golpe no mecanismo que te mantinha preso. O narcisista sente essa mudança como uma perda súbita de referência. Ele sempre soube onde apertar, quando provocar, como puxar o fio invisível da sua reação. Mas agora algo não responde. Não há explosão, não há explicação, não há drama. Há apenas uma presença quieta que observa. E essa observação não é passiva, ela é profundamente ativa, porque não oferece alimento emocional. É aqui que muitas pessoas se confundem, achando que poder é atacar, expor ou vencer uma discussão. Jung alertava que o ego inflado se fortalece no confronto direto, porque ele precisa de oposição para se sentir existente. O verdadeiro abalo acontece quando você deixa de ser o espelho que confirma a grandiosidade imaginária. Quando não há reflexo, o narcisista começa a encarar algo que sempre evitou, o próprio vazio. Esse vazio não surge como tristeza consciente. Ele aparece como irritação difusa, inquietação sem causa clara, tentativas desesperadas de recuperar o antigo roteiro, pequenas provocações, comentários sutis, testes emocionais, tudo para ver se você ainda está ali, disponível, reativo. Jung chamaria isso de defesa arcaica do ego contra a dissolução. E cada vez que você não responde como antes, a fissura interna se amplia. Você pode sentir culpa nesse processo.
Culpa por não explicar, por não ceder, por não salvar o outro do próprio caos. Mas essa culpa não é sua. Ela é um resíduo da projeção. Jung ensinava que assumir responsabilidades que não nos pertencem é uma forma sofisticada de autoabandono. E talvez, pela primeira vez, você perceba o quanto se anulou, tentando manter o equilíbrio de alguém que nunca quis equilíbrio. À medida que você se ancora em si, algo paradoxal acontece. O narcisista começa a girar em torno de você, não por amor, mas por necessidade. A fonte de validação que antes jorrava livre, agora está contida. E aquilo que é contido ganha valor. Jung falava que o inconsciente reage à escassez simbólica. O que antes era dado como garantido, agora se torna objeto de obsessão silenciosa. Mas é importante compreender a natureza desse movimento. Não se trata de domínio externo, nem de prazer em ver o outro perder o controle. Trata-se de perceber que a psique funciona por equilíbrio de forças. Quando você se alinha internamente, a dinâmica se reorganiza. O narcisista não se torna dependente porque você o prende, mas porque você se solta. E essa inversão é profundamente desestabilizadora para quem vive da captura emocional alheia. Nesse ponto, você pode notar uma mudança sutil na forma como ele se apresenta. Mais elogios vazios, mais promessas, mais tentativas de parecer vulnerável. Jung chamaria isso de adaptação da persona. A máscara muda para tentar recuperar acesso. E é aqui que muitos recaem, confundindo essa encenação com transformação real. Mas transformação verdadeira não pede aplauso, não exige retorno imediato, não teme o tempo. O tempo, aliás, torna-se seu maior aliado, porque o narcisista vive do agora emocional, da reação instantânea, da resposta rápida. Quando você desacelera por dentro, cria um descompasso. Ele corre, você observa, ele pressiona, você permanece. Jung dizia que aquilo que é integrado não pode ser manipulado, e quanto mais você integra suas próprias sombras, menos pontos de acesso o outro encontra. Tudo isso continua acontecendo sem grandes gestos externos. Não há cena, não há anúncio, não há vitória visível. Há apenas um reposicionamento interno que muda tudo, como uma placa tectônica que se move lentamente até provocar um abalo inevitável. E enquanto esse movimento segue, uma sensação nova começa a surgir, ainda sem nome, mas impossível de ignorar. A de que o controle nunca esteve fora e que algo muito maior está prestes a se revelar quando você sustenta esse lugar até o fim. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando você sustenta esse novo lugar interno por tempo suficiente, algo começa a se revelar também em você. Não é apenas o outro que perde o controle do jogo, é a velha versão sua que começa a dissolver. Jung dizia que toda transformação real exige uma pequena morte simbólica. E essa morte não vem com dor explícita, mas com a estranha sensação de não reconhecer mais certos impulsos antigos. Aquilo que antes parecia urgente, agora soa distante, quase irrelevante. Há um momento delicado em que a mente tenta negociar com o passado. Uma parte de sua pergunta se não está sendo duro demais, frio demais, distante demais. Mas Jung alertava que a psique sempre resiste quando se aproxima de um território desconhecido. O desconhecido assusta porque não obedece aos padrões antigos. E o padrão antigo, mesmo doloroso, era previsível. Agora, a previsibilidade se foi. Enquanto isso, o narcisista começa a agir como alguém perdido em um labirinto sem mapa. Ele fala mais, mas diz menos. Reage mais, mas entende menos. Busca explicações onde não há.
Jung descrevia esse estado como inflação seguida de colapso. Quando o ego não encontra espelhos, ele tenta gritar para provar que ainda existe. E cada grito silencioso reforça o vazio que ele tenta negar. Você percebe então que não precisa fazer nada. Essa talvez seja a revelação mais desconcertante. Não há técnica externa, não há frase secreta, não há gesto calculado. Há apenas coerência interna. Jung insistia que o inconsciente responde à autenticidade mais do que à intenção. Quando você deixa de atuar para sobreviver e passa a existir, o campo inteiro se reorganiza. Existe também um luto escondido nesse processo. O luto pela fantasia de que o outro poderia mudar, de que o amor ou a paciência seriam suficientes. Jung via essas fantasias como arquétipos de salvação que aprisionam a alma. Abrir mão delas dói, mas liberta. E é nesse luto que você começa a recuperar partes suas que haviam sido sacrificadas em silêncio. O narcisista sente essa perda como abandono, mesmo que você ainda esteja presente fisicamente, porque o abandono real acontece quando o outro deixa de ser fonte de identidade. Jung explicava que o narcisismo extremo é uma defesa contra a fragmentação interna. Sem alguém para sustentar a imagem, a fragmentação ameaça emergir. E isso gera medo, não amor. Você pode notar tentativas de inversão, onde ele passa a se colocar como vítima, como incompreendido, como ferido. É uma linguagem antiga, quase infantil. Jung associava isso ao retorno de complexos não integrados. Quando a máscara falha, o conteúdo reprimido tenta assumir o controle. E aqui reside um ponto crucial. Sentir compaixão não significa voltar ao papel antigo. A compaixão madura não se confunde com autoabandono. Jung diferenciava claramente empatia de fusão. Quando você mantém limites internos, a empatia não te dissolve. Pelo contrário, ela te ancora. E essa ancoragem é sentida pelo outro como inacessibilidade. Não porque você se fechou, mas porque agora você existe inteiro. Nesse estágio, o jogo psicológico muda de qualidade. O narcisista começa a depender do seu silêncio mais do que da sua fala, do seu afastamento interno mais do que da sua presença externa. Isso não é poder sobre o outro, é consequência do alinhamento consigo. Jung diria que você deixou de viver no complexo do outro e retornou ao seu próprio centro. É comum surgir medo nesse ponto. Medo do vazio, medo da solidão, medo de perder tudo. Mas Jung lembrava que a solidão consciente é diferente do isolamento neurótico. A primeira fortalece, o segundo adoece. E o que você começa a experimentar não é isolamento, mas espaço. Espaço psíquico para respirar, sentir, escolher. O curioso é que, quanto mais espaço você ocupa em si, menos o outro consegue invadir. Não há confronto, não há disputa. Há uma mudança de frequência interna, difícil de explicar, mas impossível de fingir. O narcisista percebe que algo essencial escapou de suas mãos, mesmo sem nunca ter sido tocado. E nesse ponto, uma pergunta começa a ecoar com mais força dentro de você. Não sobre ele, mas sobre você. Quem você se torna quando não está mais preso ao olhar de quem precisava te diminuir para existir? Jung dizia que essa pergunta é o portal da individuação. E atravessá-lo não tem volta. Algo começa a se alinhar lentamente. Valores, desejos, limites, tudo encontra um novo eixo. Você não precisa anunciar isso nem provar nada. A transformação real é silenciosa. E é justamente esse silêncio que se torna insuportável para quem sempre viveu do ruído emocional alheio. O narcisista pode tentar uma última cartada, mais intensa, mais dramática, não por maldade consciente, mas por desespero inconsciente. Jung via isso como o último esforço do ego para evitar a integração da sombra. E você, ao observar isso sem se perder, percebe que não há mais nada a resolver ali. Esse é o ponto em que a dinâmica se esgota por si. Não porque você venceu, mas porque o jogo perdeu sentido. E enquanto isso acontece, algo profundo continua se reorganizando dentro de você.
preparando terreno para uma compreensão ainda mais ampla, ainda mais desconcertante, que não pode ser apressada nem explicada agora, apenas vivida, enquanto o próximo véu começa a se mover lentamente. À medida que esse véu se move, você começa a perceber algo que antes parecia impossível de sustentar: a neutralidade emocional como força viva. Não é indiferença vazia, nem frieza defensiva. É uma neutralidade consciente, quase sagrada, que nasce quando a psique deixa de se explicar para sobreviver. Jung dizia que quando a consciência se expande, certas batalhas simplesmente deixam de existir. E o narcisista, acostumado ao embate, se vê lutando contra um oponente que não está mais no campo. Esse deslocamento interno altera até a forma como você percebe o tempo. Antes, cada mensagem, cada silêncio, cada gesto parecia carregado de urgência. Agora, o tempo se alonga. Há espaço entre o estímulo e a resposta. Jung via esse espaço como o local onde a liberdade psíquica nasce. E é exatamente aí que o controle se desfaz. Porque o controle precisa de respostas rápidas, previsíveis, automáticas. Você começa a notar que o narcisista tenta recriar o passado, reencena cenas, resgata histórias, apela para memórias compartilhadas, não por nostalgia verdadeira, mas porque o passado era o território onde ele tinha domínio. Jung explicava que o inconsciente retorna ao que é conhecido quando se sente ameaçado, mas o que era conhecido já não encontra o mesmo eco em você. Existe um momento estranho em que você sente pena. Não uma pena que paralisa, mas uma pena lúcida. Você vê o quanto aquela estrutura psíquica depende de fontes externas para se sustentar. Jung dizia que ver o outro com clareza é um estágio avançado da consciência, porque exige que você não esteja mais projetando suas próprias carências. Essa visão não te prende, ela te solta. Nesse ponto, algo começa a se inverter de forma quase invisível. O narcisista passa a observar você com atenção desconfiada. Não entende exatamente o que mudou, mas sente que perdeu acesso. Jung chamaria isso de quebra de complexo relacional. O vínculo que antes operava por gatilhos emocionais agora encontra resistência não externa, mas estrutural. Você percebe que suas palavras mudaram de peso. Não porque você fala menos ou mais, mas porque não carrega mais a necessidade de convencer. Jung afirmava que a palavra só perde força quando está a serviço do ego. Quando ela nasce da integração interna, ela não precisa de reforço. E essa ausência de esforço é profundamente desestabilizadora para quem vive da manipulação simbólica. Há também um reencontro silencioso com partes suas que haviam sido silenciadas. Gostos antigos, pensamentos próprios, intuições ignoradas. Jung via esses retornos como fragmentos da psique que voltam ao centro após longos períodos de exílio. Esse reencontro não é eufórico, ele é calmo. E a calma, para o narcisista, é território hostil. Quanto mais você se habita, menos o outro consegue te ocupar. Isso não é um movimento de exclusão consciente, mas de preenchimento interno. Jung dizia que a psique busca totalidade, não perfeição. E quando você começa a se aproximar dessa totalidade, relações baseadas em vazio perdem sustentação. O narcisista pode tentar provocar culpa mais uma vez, agora de forma mais sutil. Pequenas insinuações, frases ambíguas, olhares que pedem resgate. Jung explicava que a culpa é uma das ferramentas mais antigas do inconsciente para manter vínculos disfuncionais. Mas a culpa só funciona quando encontra um ego disposto a se sacrificar. E esse ego já não é mais o seu. Você começa a confiar em algo que antes parecia arriscado demais, sua própria percepção. Não precisa mais confirmar com ninguém o que sente. Jung chamava isso de autonomia psíquica. É quando o indivíduo deixa de buscar validação externa para experiências internas. E esse é um ponto sem retorno. O curioso é que nesse estágio, o narcisista pode até parecer mais calmo por um tempo. Uma calma artificial, quase ensaiada. Jung alertava que o inconsciente pode simular adaptação para recuperar controle, mas essa adaptação não se sustenta quando não encontra ressonância. É como um eco em uma sala vazia.
Você sente que algo está se encerrando, mesmo sem um fim declarado. Não há briga final, não há discurso de despedida. Há apenas a sensação de que a energia que sustentava aquela dinâmica está se dissipando. Jung dizia que quando um complexo perde energia, ele se dissolve. E você percebe isso antes mesmo de qualquer evento externo confirmar. Nesse processo, surgem momentos de silêncio profundo. Silêncios que antes seriam insuportáveis, agora são férteis. Jung via o silêncio como a linguagem do self, aquilo que existe além do ego. E quando você começa a ouvir esse silêncio, muitas perguntas antigas simplesmente caem. O narcisista sente essa mudança como perda de poder, mas você sente como retorno ao eixo. Não há prazer em ver o outro desorientado, apenas a clareza de que você não pode mais viver a partir da desordem alheia. Jung dizia que a individuação não é um ato contra alguém, é um compromisso consigo. É nesse ponto que você percebe algo ainda mais profundo se aproximando. Uma compreensão que não cabe em frases diretas nem em conselhos prontos. Algo que mexe não apenas com essa relação específica, mas com a forma como você se posiciona no mundo. Como se essa experiência tivesse sido apenas a porta de entrada para um movimento psíquico maior. Você sente que ainda há camadas a atravessar, que o que foi revelado até aqui é apenas a superfície de algo mais vasto, mais silencioso e mais transformador. Jung falava que o verdadeiro trabalho começa quando acreditamos que já entendemos. E essa sensação de estar à beira de algo maior começa a se intensificar. Enquanto isso, o antigo jogo perde cor, perde som, perde urgência. O narcisista já não ocupa o centro da narrativa interna. E quando ele deixa de ser o centro, algo essencial muda. Não fora, mas dentro. Preparando o terreno para um entendimento que não será imediato nem confortável, mas absolutamente libertador, quando o próximo movimento da psique finalmente se revelar. À medida que essa compreensão amadurece em silêncio, você percebe que o verdadeiro rompimento não acontece no vínculo externo, mas na arquitetura interna que o sustentava. Jung dizia que todo relacionamento disfuncional é, antes de tudo, um acordo inconsciente. E quando esse acordo se desfaz por dentro, o outro continua falando a mesma língua, mas você já não entende mais. Não por superioridade, mas porque a sintonia foi quebrada. Esse desalinhamento produz um efeito curioso. O narcisista começa a repetir comportamentos antigos com mais intensidade, como se aumentasse o volume de uma música, esperando que ela volte a tocar algo em você. Mas a música já não encontra ressonância. Jung explicava que quando um complexo perde seu objeto, ele entra em estado de agitação. E essa agitação não é estratégica, é automática. Você observa esse movimento sem o antigo aperto no peito. Há uma estranheza nisso, quase um luto antecipado por algo que já estava morto há muito tempo. Jung via o luto simbólico como um rito de passagem necessário para a psique abandonar identidades antigas. E você percebe que não está perdendo alguém, está perdendo um papel que nunca foi realmente seu. Há um instante em que a mente tenta buscar explicações finais, fechamentos perfeitos, diálogos esclarecedores. Mas algo mais profundo em você já sabe que isso seria apenas mais uma volta no mesmo labirinto. Jung alertava que a compulsão por fechamento é uma armadilha do ego que teme o vazio criativo, e você começa a tolerar esse vazio como espaço fértil. Nesse espaço surgem perguntas novas, mais silenciosas e mais honestas. Não são perguntas sobre o outro, mas sobre você. Por que certas dinâmicas sempre se repetiam? Que parte sua confundia intensidade com verdade? Jung chamava essas perguntas de convites à integração da sombra. Elas não pedem respostas rápidas, pedem presença. Enquanto isso, o narcisista pode alternar entre aproximação e afastamento, como se testasse limites invisíveis.
Jung descrevia esse comportamento como oscilação defensiva do ego ameaçado. Mas você já não se move junto, não por estratégia, mas porque algo dentro de você se estabilizou. E estabilidade é o oposto do que a manipulação espera encontrar. Você começa a perceber que o controle nunca esteve na imposição, mas na previsibilidade. Quando você era previsível, era controlável. Agora, ao agir a partir de um centro integrado, você se torna ilegível para quem vive de leitura emocional superficial. Jung dizia que o indivíduo integrado deixa de ser decifrável pelos jogos arcaicos do poder. Há também um despertar do corpo nesse processo. Tensões antigas se dissolvem, respirações se aprofundam, o sono muda. Jung nunca separou psique de corpo, porque sabia que o inconsciente se manifesta somaticamente. E quando a mente deixa de se defender o tempo todo, o corpo responde com alívio. Você sente que já não precisa provar nada, nem força, nem lucidez, nem desapego. Jung afirmava que a verdadeira autonomia não precisa ser exibida, ela se sente, e essa sensação cria um campo ao seu redor que não se presta à invasão. O narcisista percebe esse campo como uma barreira invisível, impossível de atravessar. Em certos momentos, você pode até duvidar de si, pensar se não está exagerando, se não poderia tentar mais uma vez. Jung chamava isso de retorno do complexo, uma última tentativa da psique de voltar ao conhecido. Mas agora você reconhece esse movimento, e reconhecer é não se confundir. O curioso é que quanto mais você se torna inteiro, menos o outro parece real. Não no sentido de inexistente, mas no sentido de que a imagem grandiosa se desfaz. Jung dizia que ver o outro sem projeção é um dos atos mais difíceis da consciência, porque exige que você abandone fantasias que sustentavam tanto dor quanto esperança. Nesse ponto, você percebe que o narcisista nunca teve o poder que parecia ter. O poder era emprestado, alimentado pela sua entrega emocional, pela sua dúvida constante, pela sua vontade de harmonizar o impossível. Jung ensinava que aquilo que é projetado ganha força simbólica. Quando a projeção retorna, a força se dissipa. Você começa a ocupar sua vida de forma diferente. Pequenas escolhas mudam, prioridades se reorganizam, o olhar para o futuro ganha outro tom. Não há euforia, há clareza. Jung via a clareza como um estado raro, porque ela não excita o ego, apenas orienta. E essa orientação silenciosa passa a guiar seus movimentos. O narcisista sente essa mudança como exclusão, mesmo que você não tenha excluído ninguém, porque o que foi retirado não foi a presença, foi a centralidade. Jung dizia que retirar centralidade de um complexo é o mesmo que dissolvê-lo, e essa dissolução não precisa de confronto. Há um momento em que você entende que não há mais nada a aprender ali. A lição foi integrada, o ciclo se fechou internamente. Jung afirmava que quando a lição é aprendida, a repetição perde sentido. E essa perda de sentido é libertadora, ainda que venha acompanhada de um silêncio estranho. Esse silêncio, porém, não é vazio. Ele está cheio de algo novo se formando, uma relação diferente consigo, com os outros, com os limites. Jung chamava isso de aproximação do self, o centro regulador da psique. E quando esse centro começa a se manifestar, antigas dinâmicas simplesmente não encontram mais lugar. Você sente que está prestes a compreender algo ainda mais profundo. Algo que não diz respeito apenas ao narcisista, mas à própria natureza do poder psicológico, da dependência emocional e da liberdade interna. Como se tudo isso fosse apenas um prelúdio para uma verdade mais ampla, ainda oculta, aguardando o momento certo para emergir. E enquanto essa verdade se aproxima lentamente, você percebe que já não está preso à urgência de entender tudo agora. Há confiança no processo. Jung dizia que a alma sabe quando é hora de avançar e quando é hora de esperar. E você está exatamente nesse limiar silencioso, onde algo maior está prestes a se revelar, sem pressa, sem anúncio, apenas exigindo que você permaneça presente para atravessar o próximo portal. À medida que você permanece nesse limiar, algo curioso acontece com a sua percepção de poder.
Aquilo que antes parecia uma força externa, quase hipnótica, agora revela sua verdadeira natureza. Era apenas um eco amplificado das suas próprias concessões internas. Jung dizia que o poder que nos domina é sempre aquele ao qual entregamos significado excessivo. E quando o significado retorna para dentro, o poder muda de dono sem precisar ser arrancado. Você começa a perceber que a mente do narcisista funciona como um sistema fechado, repetitivo, dependente de estímulos previsíveis. Não há criação ali, apenas manutenção. Jung via isso como uma psique aprisionada na persona, incapaz de acessar o self. E quando você deixa de alimentar essa persona com reação, admiração ou conflito, o sistema entra em colapso silencioso. Não explode, apenas perde energia. Esse colapso não é imediatamente visível. Ele se manifesta em pequenos desalinhamentos, palavras que não encaixam, gestos que parecem atrasados, tentativas de controle que chegam tarde demais. Jung explicava que quando o inconsciente perde sincronia com o outro, surge uma sensação de estranhamento profundo. E o narcisista vive exatamente desse estranhamento quando percebe que você já não dança no mesmo ritmo. Dentro de você, algo começa a se firmar como uma coluna invisível, uma sensação de verticalidade interna. Jung falava desse eixo como a ligação entre consciência e inconsciente, quando o indivíduo deixa de ser puxado lateralmente pelos complexos. Essa verticalidade não grita, não ameaça, não seduz. Ela simplesmente está. E essa presença silenciosa cria um campo onde certos jogos não conseguem entrar. Você percebe que já não precisa se defender mentalmente antes de cada encontro, cada conversa, cada silêncio. A defesa cede lugar à estabilidade. Jung dizia que quando o ego se alinha ao self, a necessidade de defesa diminui drasticamente. E essa diminuição não te torna vulnerável, te torna inacessível ao que antes te atravessava. O narcisista, por sua vez, começa a experimentar algo que sempre evitou: a autorreferência. Sem o outro para servir de espelho, ele é forçado a olhar para dentro. Mas esse olhar não é profundo, é apressado, desconfortável, quase doloroso. Jung descrevia esse momento como um encontro não mediado com a sombra. E quem passou a vida inteira fugindo desse encontro sente pânico quando ele se aproxima. Você nota que as tentativas de te puxar de volta se tornam mais confusas. Às vezes, vêm em forma de charme, às vezes em forma de acusação. É como se o inconsciente dele testasse todas as chaves antigas na mesma fechadura, sem perceber que a porta já não existe. Jung afirmava que o inconsciente repete até que a consciência se mova, e você já se moveu. Esse movimento interno começa a afetar outras áreas da sua vida. Relações diferentes passam a te parecer estranhas quando repetem padrões semelhantes. Situações que antes você toleraria agora geram um incômodo imediato. Jung via isso como expansão da consciência relacional. Quando você aprende algo em um vínculo profundo, a lição se espalha por toda a psique. Você começa a perceber que a verdadeira manipulação não estava apenas no outro, mas na forma como você aprendeu a negociar consigo para não perder vínculos. Jung chamava isso de traição ao self. E reconhecer essa traição não gera culpa, gera lucidez, porque só quem vê pode escolher diferente. Há um momento quase imperceptível em que você deixa de pensar no narcisista com frequência, não como esforço consciente, mas como consequência natural. Jung dizia que aquilo que perde carga emocional sai do centro da consciência. E quando algo sai do centro, deixa de comandar decisões, emoções e fantasias. O silêncio que surge nesse espaço é diferente de tudo que você já viveu. Não é vazio, não é abandono, é um silêncio habitado. Jung associava esse estado à presença do self, uma instância que não compete, não exige, não prova. Ela apenas orienta, e essa orientação começa a guiar seus movimentos com uma precisão calma. Você percebe que já não precisa entender cada reação do outro para se sentir seguro. A segurança agora vem de dentro, de um alinhamento interno que não depende de aprovação externa. Jung dizia que a segurança baseada no outro é sempre instável.
A segurança baseada no self é silenciosa e duradoura. O narcisista pode ainda tentar te provocar com indiferença simulada, como se estivesse bem sem você. Jung alertava que a indiferença performática é uma forma sofisticada de apelo. Mas agora você reconhece o teatro. E reconhecer não significa desmascarar em voz alta, significa não entrar em cena. Você começa a sentir que sua energia psíquica está sendo redirecionada para algo mais construtivo. Criatividade, introspecção, escolhas mais alinhadas. Jung via a energia liberada dos complexos como matéria-prima para a individuação. Quando você deixa de gastar energia se defendendo, ela encontra novos caminhos. Há também uma mudança na forma como você lida com o desejo. O desejo deixa de ser carência e se aproxima de escolha. Jung dizia que o desejo inconsciente busca compensar faltas não reconhecidas. Quando essas faltas são integradas, o desejo se torna mais consciente, menos compulsivo. Você percebe que não há vitória aqui, no sentido comum da palavra. Não há humilhação do outro, não há submissão. Há apenas uma reorganização profunda das forças internas. Jung afirmava que toda verdadeira transformação é ética, porque respeita a integridade psíquica, inclusive do outro, mesmo quando se afasta. E justamente por isso, algo ainda mais profundo começa a se insinuar. Uma compreensão sobre como o poder psicológico realmente opera, não apenas nessa relação, mas em todas. Uma compreensão que toca o modo como você se posiciona diante do mundo, do conflito, da intimidade. Essa compreensão ainda não se mostra inteira, mas sua presença já é sentida. Você percebe que está atravessando um ponto de não retorno, não porque algo dramático aconteceu, mas porque algo essencial se consolidou. Jung dizia que a individuação não é um evento, é um processo contínuo, e você está no meio dele, sentindo que ainda há camadas a desvelar. O antigo jogo já não chama. O novo ainda não se revelou por completo. Você está entre mundos, e esse entre-lugar, apesar de desconfortável, é fértil. Jung via esse estado liminar como o solo, onde novas estruturas psíquicas se formam. Enquanto isso, algo dentro de você se prepara para compreender um nível ainda mais profundo dessa dinâmica. Um nível que não fala apenas de narcisismo, mas da forma como a mente humana tenta controlar o que teme perder. Essa compreensão se aproxima lentamente, exigindo apenas uma coisa de você agora: permanecer consciente, presente e disposto a atravessar o próximo limiar quando ele finalmente se revelar. Quando você permanece nesse estado de consciência sustentada, algo começa a se revelar sobre a própria natureza do vínculo humano. Você percebe que muitas relações não se formam por encontro verdadeiro, mas por encaixe de faltas. Jung dizia que onde há falta não reconhecida, há sempre risco de aprisionamento psíquico. E o que antes parecia um laço inevitável, agora se mostra como um arranjo frágil, mantido apenas enquanto você aceitava ocupar um lugar que não era seu. Essa percepção não vem como acusação, mas como lucidez tranquila. Você começa a ver que o narcisista nunca buscou você como indivíduo inteiro, mas como função psíquica. Alguém que sustentasse uma imagem, regulasse emoções, confirmasse existência. Jung via isso como uma relação com a sombra projetada no outro. E quando você retira essa função, o vínculo perde a razão de ser, mesmo que o outro ainda insista em mantê-lo. O mais desconcertante é perceber que nada disso exige palavras. Não há discurso capaz de produzir esse efeito. É um reposicionamento interno, tão profundo que se comunica por ausência. Jung afirmava que o inconsciente se move mais por símbolos do que por argumentos. E o símbolo mais poderoso que você passa a encarnar é o da autonomia silenciosa. Você começa a notar que o narcisista tenta decifrar você, como se procurasse uma lógica escondida por trás da mudança. Mas não há estratégia a ser descoberta. Há apenas coerência interna.
Jung dizia que o indivíduo integrado se torna imprevisível para quem opera a partir de padrões repetitivos. E essa imprevisibilidade não é caótica, é orgânica. Dentro de você surge uma sensação de alinhamento que não pede aprovação. Não é arrogância, não é isolamento, é uma firmeza suave. Jung falava que o self não se impõe, ele orienta, e essa orientação começa a influenciar suas escolhas de forma quase imperceptível, mas profundamente consistente. Você percebe que já não sente necessidade de provar sua dor passada, nem de justificar seu afastamento interno. A dor foi reconhecida, integrada, transformada. Jung via a integração da dor como um dos pilares da maturidade psíquica. Quando a dor é integrada, ela deixa de exigir testemunha constante. O narcisista, por outro lado, parece cada vez mais inquieto, não porque você fez algo contra ele, mas porque você deixou de fazer algo por ele. Jung explicava que o ego inflado entra em colapso quando perde suas fontes externas de regulação. E esse colapso não precisa ser provocado, ele acontece por ausência de alimento. Você começa a perceber que o controle psicológico nunca foi um ato ativo, mas um efeito colateral da dependência emocional. Quando a dependência se dissolve, o controle se desfaz como fumaça. Jung dizia que aquilo que não encontra ressonância psíquica simplesmente não se sustenta, e você se torna esse espaço sem ressonância. Há momentos em que você se surpreende com a própria calma diante de situações que antes te abalariam profundamente. Essa calma não é indiferença, é presença. Jung associava a presença à consciência que não se fragmenta diante do conflito, e essa presença cria um campo interno onde manipulações perdem aderência. Você começa a confiar mais na sua intuição, não aquela intuição impulsiva, mas uma percepção silenciosa que não precisa de urgência. Jung via a intuição como uma função psíquica superior, quando integrada à consciência. E essa intuição começa a te orientar longe de dinâmicas que antes pareciam irresistíveis. O narcisista pode tentar redefinir a narrativa, apresentar-se como alguém que mudou, que entendeu, que agora vê tudo com clareza. Jung alertava que a persona pode se adaptar rapidamente quando sente ameaça de perda, mas você já não reage à superfície. Algo em você percebe a diferença entre discurso e estrutura. Essa percepção não gera desprezo, gera distanciamento natural. Jung dizia que quando a consciência amadurece, certos vínculos simplesmente se tornam incompatíveis. Não por julgamento moral, mas por desalinhamento estrutural. E você sente isso no corpo, na respiração, no ritmo interno. Você começa a perceber que a verdadeira liberdade não é fazer o outro perder o controle, mas deixar de ser governado pelo controle alheio. Jung afirmava que a liberdade psíquica é sempre interna antes de ser externa, e essa liberdade se manifesta como escolha consciente, não como reação. Há um momento em que você percebe que não está mais tentando entender o narcisista. A curiosidade se desloca para dentro. Jung via esse deslocamento como sinal de individuação avançada. Quando a energia psíquica retorna ao self, o outro deixa de ser o centro da investigação. Você começa a se perguntar como certas feridas se formaram, que histórias antigas prepararam o terreno para aquela dinâmica. Não com culpa, mas com interesse genuíno. Jung chamava isso de arqueologia da alma. E essa arqueologia não busca culpados, busca sentido. Enquanto isso, o antigo vínculo continua a perder força. Não há rompimento dramático, apenas esvaziamento gradual. Jung dizia que os complexos se dissolvem quando não recebem mais energia. E você sente essa dissolução como alívio silencioso, não como vitória. Você percebe que algo maior está em jogo do que uma relação específica. Trata-se da forma como você se posiciona diante do poder, da intimidade, da própria vulnerabilidade. Jung via essas experiências como portais para a maturidade psíquica, e atravessar um portal sempre muda quem atravessa. Há momentos de solidão nesse processo, mas não é uma solidão vazia. É uma solidão habitada por si.
Jung dizia que aprender a estar consigo é pré-requisito para qualquer relação saudável, e você começa a experimentar essa presença consigo mesmo de forma inédita. O narcisista já não ocupa seus pensamentos como antes. Quando surge, é como uma lembrança distante, não como uma força ativa. Jung afirmava que aquilo que perde carga emocional perde poder sobre a consciência, e você sente essa perda como libertação silenciosa. Algo em você começa a se preparar para um entendimento ainda mais profundo. Um entendimento que não diz respeito apenas ao narcisismo, mas à própria estrutura da mente humana quando tenta dominar para não enfrentar o vazio. Essa compreensão ainda não se mostra por completo, mas sua aproximação é sentida. Você percebe que está aprendendo algo essencial sobre limites invisíveis, sobre presença, sobre o poder de não reagir. Jung dizia que o maior poder da consciência é escolher onde colocar sua energia, e você está aprendendo a escolher. Enquanto isso, o silêncio interno se aprofunda, não como ausência, mas como espaço fértil. Jung via o silêncio como o terreno onde o self se manifesta. E nesse terreno, algo novo começa a tomar forma lentamente. Você sente que ainda há camadas a atravessar, que a jornada não terminou, mas há uma confiança crescente no processo. Jung afirmava que quando a consciência confia no processo de individuação, ela não precisa apressar revelações. E você permanece ali, consciente, presente, sentindo que o próximo movimento não virá de fora, mas de um lugar ainda mais profundo dentro de você. Talvez agora você perceba que nada do que foi vivido tinha como destino o outro. Tudo apontava para dentro, para esse lugar silencioso onde a consciência finalmente para de fugir de si mesma. Jung dizia que aquilo que é integrado deixa de nos possuir. E quando essa posse se desfaz, algo essencial se reorganiza, como se a alma respirasse pela primeira vez sem pedir permissão. O que parecia uma batalha externa revelou-se um rito interno. Não houve vitória ruidosa, apenas uma mudança de eixo. O mundo não precisou mudar para que tudo fosse diferente. Bastou que você mudasse de lugar por dentro, e esse deslocamento, embora invisível, é irreversível, porque nasce da verdade sentida, não da reação aprendida. As imagens que surgiram ao longo dessa jornada talvez ainda não tenham nome. Fragmentos, silêncios, incômodos suaves. Jung ensinava que o inconsciente fala em símbolos porque certas verdades não suportam a pressa da explicação. Elas precisam amadurecer no escuro, como sementes que só brotam quando ninguém está olhando. Se algo ainda ecoa em você, não tente silenciar. Esse eco é sinal de que uma porta foi aberta. Não para o controle, mas para a liberdade psíquica. Não para dominar, mas para não ser dominado. O verdadeiro poder, como Jung lembrava, não está em vencer o outro, mas em não se perder de si. Talvez você perceba nos próximos dias que certas situações já não te atravessam como antes, que algumas palavras perderam o peso, que certos jogos simplesmente não chamam mais. Não estranhe. Quando a consciência se expande, o que era barulho vira fundo, e o que era fundo começa a falar. Guarde isso com cuidado. Toda vez que você escolhe não reagir a partir da ferida, algo antigo se encerra. E toda vez que você sustenta a presença onde antes havia medo, algo novo nasce. Jung chamava isso de individuação. Um caminho solitário, às vezes, mas profundamente verdadeiro. Não se apresse em entender tudo. A mente quer mapas, mas a alma quer travessia. Deixe que essa experiência continue trabalhando em silêncio. As grandes transformações não pedem testemunhas, apenas tempo e honestidade interior. Se essa jornada tocou algo em você, talvez seja porque ela não termina aqui. Compartilhar, comentar, permanecer por perto não é um gesto automático. É uma forma de manter vivo esse fio de consciência que começou a se desenrolar. Às vezes, seguir adiante é apenas continuar escutando. Ao se inscrever, ao deixar sua marca,
Você não apoia apenas um conteúdo, mas um processo, um espaço onde a mente pode se aprofundar sem máscaras, onde a psicologia encontra o simbólico e onde Jung ainda sussurra verdades para quem está disposto a ouvir. E lembre-se desta imagem final, simples e silenciosa. Quando você para de alimentar a sombra do outro, sua própria luz deixa de lutar para existir. Ela apenas permanece, e isso muda tudo.